Vamos iniciar. Primeiramente, boa noite para os colegas, todos vocês. Hoje o tema da nossa palestra é convivência, conflitos ou harmonia de gerações. E a gente vai fazer nesse formato de bate-papo, algo assim informal, bem participativo, né? O objetivo é uma troca de conhecimentos. Então, primeiramente, eu vou apresentar a escola para vocês, embora vocês já tenham vindo aqui em outra ocasião. A EAC é uma instituição sem fins lucrativos que visa a pesquisa das pessoas, né? A missão da escola é reeducar para a lucidez, é um dos pilares da escola, né? A visão da escola, então, é ser referência em pesquisa, em autopesquisa, priorizando a inteligência evolutiva, né? Então, os principais valores da escola, os outros pilares são a cosmoética, que é a moral cósmica válida em todo o planeta, o megafraternismo, que vai ser abordado durante a palestra, que é o respeito, o acolhimento, o afeto a todos, sob um olhar isento, né? E o universalismo, que seria, assim, os nossos pensamentos, os sentimentos e as energias mais humanizadas, principalmente quando se faz uma assistência. Então, o tema dessa palestra ele foi retirado desse livro, tá? Autoconsciência, o sentido da lucidez na terceira e quarta idades, tá? Tá na seção 10 aqui do livro. Então, vamos falar sobre convivência. Eu escolhi esse tema, eu acho ele bem interessante, e trouxe para o início da discussão a parte da tecnologia, porque eu acho que tem muito a ver com convivência, né? Então eu queria fazer umas perguntas para vocês, para a gente debater, porque hoje a internet, o avanço da tecnologia, ela realmente possibilita que a gente encontre amigos que conheceu na infância, parentes que estão morando em outras cidades, em outro estado, em outro país, e essas ferramentas elas permitem que a gente consiga, de uma certa forma, ter uma convivência, né? Rever, falar, se comunicar, né? Então eu queria perguntar para vocês se vocês consideram importante ter algum domínio da tecnologia nos dias de hoje, para poder fazer esse tipo de comunicação com amigos, com familiares. O que vocês acham? Mas preenche emocionalmente vocês entrar em contato pela internet? Em parte, né? Em parte. Eu acho em parte. Quando se fala que é em parte. A parte, digamos, afetiva e relacional, mais, vamos chamar assim, mais real, é difícil. Não alcança, porque as pessoas têm mais facilidade de conversar, às vezes, com a própria máquina do que com uma pessoa. A tecnologia é importantíssima, acho que a pergunta procede. Eu tenho dificuldade na parte. E nós precisamos aprender, porque nós ficamos completamente ilhados, né? Principalmente pessoas da minha faixa etária, as pessoas que não sabem nada, os que sabem alguma coisa, mas é importante ter o conhecimento para poder usar a tecnologia, né? Mas eu concordo plenamente com o que você diz, ela é na parte da troca afetiva, real, verdadeira, só se a pessoa conhecer um pouquinho mais de energia, porque às vezes chegou um e-mail, né? Outro dia eu estava pensando, chegou um e-mail, o que esse e-mail que chegou na minha caixa de e-mail fez no resto? Às vezes aquele e-mail todinho, tu tem que trabalhar só nele, para não deixar toda a tua caixa completamente em desequilíbrio. Aí você trabalha naquele e-mail, ajuda por causa do processo energético. O energético é muito visível, para mim é muito visível. Porque tem uma palavra ali, é o verbo. Uma palavra e como é que a a pessoa estava quando ela mandou o e-mail. Está troca energética. Se vocês quiserem levar a sério, vale a pena de ser estudada através da tecnologia também. Como o foco desse livro é para a terceira e quarta idade,
por que eu quis abordar, assim, trazer um pouco da parte da tecnologia? Porque a maioria dos velhinhos, digamos assim, das pessoas que estão nessa faixa etária, tem uma dificuldade natural, né, com tecnologia, né? Então, seria mais uma causa de isolamento quando a pessoa não busca um pouco de conhecimento, né? Então, por exemplo, vocês têm uma neta que mora em outro país, né? Então, uma ferramenta dessas de hoje permite que vocês possam fale como se estivesse lá. falar, possam visualizar, né? Isso traz uma proximidade, né? Tira uma angústia, assim, nossa, eu ouvi, eu vi, eu sei que tá bem, né? É que tem o Skype, né? Tem a imagem. Tem a imagem. É um facilitador, né? Favorece. É um facilitador. Então, ele não substitui, mas ele auxilia. Ele auxilia, claro. Ele auxilia. Assim como tem muitas ferramentas, né, de comunicação hoje, Skype, Facebook, WhatsApp, enfim. Elas ajudam, né, nesse sentido, mas também tem aquela parte que eu posso, por detrás de uma tela, eu posso ser quem eu quiser, né? Então eu posso me transformar numa pessoa que eu não sou, né? Até muitas pessoas caem em golpes, enfim, em função disso. Eu tenho essa fisionomia, eu posso colocar ali que eu sou morena, que eu tenho olhos castanhos, né? E ninguém vai saber a realidade, né? Então as pessoas podem se transformar nesse sentido. Claro, numa coisa que não seria tão maldosa como para coisas mais graves, né? Mas então, o que a conscienciologia e a ciência querem trazer? É disponibilizar para facilitar o convívio com as pessoas, né? Não só para terceira e quarta idade, mas de uma forma geral, né? Então, a conviviologia, ela é uma ciência que é aplicada à pesquisa da qualidade de comunicação. Então, por que eu me relaciono com determinadas pessoas? Né? Por que a gente está aqui se relacionando, né? É uma forma de se relacionar. Por que vocês frequentam esse lugar que vocês citaram? Por que eu tenho determinadas amizades, eu converso com, enfim, eu tenho algum interesse de crescimento pessoal, ou eu sei que a Neila me ajuda em alguma coisa que eu não sei, eu sei que a Sônia me dá um empurrãozinho, o que me move, assim, o que faz com que eu me relacione, que eu estou nos lugares onde eu estou. Então, o que é importante a gente saber o que está dentro da gente nesse momento, nessas relações. Sim, as razões de aproximação ou não. Cada um tem as suas. Tornar isto lúcido, consciente é muito importante. Aqui eu me aproximo deste, não me aproximo daquele, aqui eu me relaciono melhor, aqui eu me relaciono pior. Entende? O que é que está interferindo, né? Normalmente, quando a gente coloca no outro a causa disso, a gente não se enxerga. A gente precisa se enxergar para ver. Mas, afinal, eu afinizo com que padrão de pessoas? Desafinizo com quais padrões? Podemos aprender do mesmo jeito com os dois. Mas, naturalmente, as pessoas afinizam ou desafinizam, né? Porque, de repente, assim, quando a gente não se questiona nesse sentido, faz com que a gente esteja sempre como se fosse no mesmo grupo, sempre com a mesma intenção. Então, a gente não acaba evoluindo, né, nesse sentido. Acaba sempre ali naquele grupinho, com aquelas pessoas. Então... Retroalimento. Por exemplo, tu tem um interesse em astrologia. Eu nunca pensei em nada sobre astrologia, mas pode ser interessante trocar alguma ideia, né? Então, né, hoje a gente tem uma cabeça mais aberta, assim, permite... não vou falar com ela, porque ela só fala de astrologia, sabe? Então, isso principalmente é mais... talvez, no meu ponto de vista, é muito mais condicionado, principalmente nas pessoas de terceira e quarta idades,
que acabam se isolando um pouquinho mais e isso acontece com uma frequência maior. Então elas acabam se relacionando. Eu tenho a turma lá da paróquia, do clube de mães, ou é do jogo de tênis. Então é aquele círculo. Né? Tem tendência ao conforto, vai aumentando a curva do conforto, né? Isso. Tem que lutar contra isso. Outra coisa, assim, os modelos sociais repressivos, né, que ficam dentro desses nichos, né, assim, pessoas muito ligadas à religião, assim, eu não vou... Quando condicionam, né, por exemplo, aquele cara, ela se separou. Então, eu lidava com ela enquanto ela era, né, conversaram, me relacionavam, enquanto ela estava casada, agora ela se separou. Então, em função da religião não ser favorável à separação, eu não converso mais, ou eu estou ignorando aquela pessoa. São fatores que atrapalham o convívio, né? Ela está trazendo algo bem importante. Quais são os meus fatores de exclusão? A maioria das pessoas tem, mas não tem nem ideia. Então, às vezes, se tocar naquele ponto que tem algum demérito, a pessoa considera que não tem valor ou tem menos valor, a tendência é não se aproximar. E aí, seja ele qual for. Antigamente era mais definido, agora acho que está um pouco mais aberto. Mas aqui vou levantar a hipótese que eu penso, eu pelo menos não percebo tanto isso hoje, mas existia bastante. Da pessoa, por exemplo, se aqui é de cor, negro, não convive com negros, então não pode. Né? O preto era branco, era isso, era homem, era mulher, sei lá. As razões as mais variadas eram fatores de exclusão. Até na música. Até na música, em tudo. Então, voltando para esse tema, existe uma área de pesquisa dentro da conscienciologia que facilita o estudo, né, que é a parasociologia, que vai ampliar, facilita o estudo, a descoberta da verdadeira razão de viver e redireciona a caminhada da evolução. Então, no livro cita que é uma ferramenta de estudo para a terceira e quarta idade. Claro que os demais também podem usufruir. A parasociologia, então, ela aplica técnicas, ela é aplicada às pesquisas da filosofia, das técnicas e das práticas da sociedade intrafísica, que é a nossa sociedade, né? E das sociedades extrafísicas. Sociedade extrafísica é o que existe em outras dimensões. Né? A gente tem conhecimento que existe, claro, não tem essa forma, as pessoas com forma biológica, né? Mas existem, né? Existe uma sociedade extrafísica. E aqui estão conosco. E acreditar. Ou acreditar, ou fazer esforço para perceber melhor. Né? A criança sempre é mais rápida, né? A gente ouve e acredita. Mas o ideal não é isso. O ideal é que busquemos aprender para poder ver. Não, de fato tem mais alguém ali do lado, ou atrás, ou enfim, fazer perguntas junto. Então, o ideal é que não seja obrigado a acreditar. Não deve acreditar. Convencer. Não deveria acreditar. Mas também não é muito fácil. O quê? Você aceitar a ideia. Eu concordo plenamente contigo. Aceitar algo que eu não conheço, Psicologia dessa não deve acreditar mesmo. O tal do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem no que eu estou lhe falando. Mas depois está escrito assim, experimente. Esse experimentar é que vai dar resposta. Você estava falando antes, né, da avaliação, da crítica. A sua experiência, está experimentando, está aberta a uma experiência. Vai te dar alguma resposta nisso, entende? Experiência é experiência. Se eu não vi, percebi, senti isso, foi assim, assim. Ela tem tantas referências da sua vivência que ela sabe, ela não está nem preocupada que os outros acreditem ou não, ela sabe que aquilo foi verdadeiro para ela, foi uma experiência. Eu vejo assim que o que
o livro, a autora escreveu que quis trazer, que se eu me permito, se eu acredito e eu estudo aquilo, eu vou estar experienciando e eu vou estar tendo possibilidades de entender muitas coisas, né? De me questionar no sentido de, por que a minha família é assim? Por que eu tenho determinados amigos? Por que eu estou nesse determinado local? Algumas coisas vão se encaixando, né? As peças vão se encaixando. Isso permite, se a pessoa, claro, tem vontade, né? E tem essa lucidez, se ela se autopesquisa, é uma ótima oportunidade para desenvolver a maxi-fraternidade. Sem dúvida. É um Muitos intercâmbio assuntos que necessário, tratam nós nesse temos livro. essa lucidez de quem está conosco, só não tem corpo. Não continua é uma consciência como nós, tem suas ideias, tem suas vontades, suas pesquisas, aprende conosco, faz pergunta. Tem? Assim como vocês fazem, as consciências extrafísicas que estão conosco aqui, eles perguntam também, querem saber e assim por diante. Então, quanto mais a gente se dispõe a experimentar, mais respostas teremos. Aí a gente sai da crença. Deixou de ser crença, né? Quando a pessoa fica, ouve, concorda ou discorda, né? Abrir-se para a experiência é algo muito pessoal, mas importante. Também se fala do quanto é importante ter uma flexibilidade mental e saber lidar com perdas e com mudanças como fatores de convivência, assim, de melhorar a convivência, de crescimento, né? Porque realmente, principalmente na terceira e na quarta idade, parece um assunto banal para nós estarmos tratando assim, perdas, mudanças, mas é muito pesado para muitas pessoas, né? Esse sentimento de perda, de mudança, né? Quando tu te vê numa situação com, sei lá, um familiar doente, alguém querido, ou uma mudança de emprego, de cidade, o quanto isso mexe, o quanto mostra assim, por que eu sou tão apegada nisso, por que, né, trabalhar com isso é muito importante a pessoa trabalhar, pesquisar, tentar entender o porquê como ferramenta de evolução, né? Na verdade, a gente não perde ninguém, né? Não tem o quê? Não perdemos de fato ninguém. A gente passa temporariamente, às vezes com mais dificuldade de ver, mas acaba encontrando também, né? A perda, você que falou, né? Você que está falando do Ocidente e do Oriente, para nós é muito pesada, é muito sofrido uma perda. O oriental já não é assim, porque é outra cultura, ele já vem de outro jeito, entende? A situação é a mesma, mas o fator cultural influi muito nisso que a Renata está aqui falando conosco, entende? Algumas dão aquela... E depois ainda tem toda uma religiosidade por trás, que às vezes ainda faz mais pesado aquele quadro. Aqui é, né? É algo que teria que ser natural, né? Mas você acha que são os mais frequentes, que mais frequentemente ocorrem na terceira e quarta idade? Ela está tratando desse assunto. Relacionado a esse tema, o que eu vejo que eu acho que é muito comum é a depressão. Depressão. Na terceira, na quarta? Sim, porque assim, agora entrando no livro cita a base da solidão na velhice, né? Então o que seria isso? Até eu lembrei, enquanto eu estava preparando o material, de um fato que eu fiz o link, né? Há um tempo atrás, ela mora num edifício há mais de 30 anos, não é muito grande, sei lá, deve ter uns 20 moradores, né? Todos bem antigos, né? Então ela estava me contando, o fulano do 101 faleceu, a fulana do 304 faleceu, a dona Rosinha saiu mal para o hospital. Eu disse, sabe, Renata, vai ficar só eu. Dos mais antigos, só tá eu aqui.
E aí eu senti aquilo, aquele peso, assim, sim, assim... Pode sentir, a turma toda, né? Como se fosse assim, tá chegando a minha hora. Eu interpretei assim, né? Ela não Mas quis nem já. assim, ela tá vendo o quê? As pessoas da faixa etária parecida com a dela indo embora, né? Indo embora. E aquilo é uma coisa que tá assustando ela. Despertar pra, porque ela tá se essa vendo, realidade, né? ela tá se vendo próximo de um momento que difícil, né? É um momento E difícil. tu captou se ela lamentou a perda do convívio ou o fato porque O fato que, assim, no caso dela, ela assim, o fato convivia que também, ela... né? A solidão chegando pra ela de ou solidão, ela se sentindo mesmo de por solidão ela, e assim? de que vai morrer, que vai acabar. De término, né? Daqui a pouco eu não estou mais aqui. As pessoas com quem ela convive, né? Os filhos, os netos, vão continuar vivendo, mas ela não vai estar mais ali. Aí tem uma série de variáveis, né, a serem analisadas em relação a ela. Porque, veja, se ela já está nesse mini-mundo, a convivência dela teria que estar expandida para o mundo. Está ali naquele grupo. Né? Então, ela já tem um grande limitante ela vendo isso. Segundo, é rara a pessoa que chega a uma idade mais de geronte, de mais longevo, que sabe trabalhar naturalmente com a morte. A maioria não sabe. Entende? Outro dado, ela já deve ter a sua forma de ver a vida de uma forma mais de perda. Pessimista, Mais claro. pessimista. É. Então, tudo é a série de variáveis a serem analisadas que influem nisso. Então, ela está exatamente no período que a gente chama de solidão. Mas a pessoa pode estar sozinha sem ter solidão nenhuma, em qualquer faixa etária. Mas para ela não, é o Pode estar perfil. cheio de gente se sentir sozinha. Também. Exatamente. O perfil dela é mais Exatamente, assim. é. Então, então ela mesma está diminuindo o convívio. Né? Não, eu acho Dificultando. interessante porque ela tem, o pessoal do condomínio que ela conhece, não é aquela convivência, assim, das pessoas se visitarem, né? Mas, enfim, se O que ela vê conhece. mais, percebe mais. Mas tem o grupo do chá, mas aí tem já pessoas que estão, né, partindo e tem, eu acho engraçado que ela comenta que tem uma senhora que é bem mais velha do que ela, 90 e tantos, e até pouco tempo vinha de ônibus, de trem, se locomovia, e olha, mas que legal Que bom, ela... né? Faça o mesmo. Que bom que ela veio, não, porque os filhos querem segurar ela em casa, querem acompanhar isso, não, que bom que ela participa, que ela se sente disposta, né? Porque isso é um contraponto, né? Faz com que ela, como é bom para as pessoas de terceira idade, ou enfim, terem essas atividades, né? Porque sem dúvida. para eles é muito, muito importante para a vitalidade deles e para a parte mental, né? Uma coisa importante, né, está falando de convivência e tudo, é nós irmos durante a palestra pensando assim, eu tenho alguma dificuldade de convivência? Qual é a dificuldade? Se vocês quiserem fazer a pergunta, à medida que ela vai trabalhando, trazerem para nós compartilharmos agora, seria ótimo, podemos fazer isso. Porque às vezes as pessoas têm, mas não têm oportunidade nem de colocar, ou não percebem que tem. Às vezes a gente percebe a dificuldade e não entende bem por que ela existe, né? Então é o momento, já que estamos falando de convivência aqui, de vocês falarem, né? Com vontade, se tiverem, quiserem compartilhar conosco. Essas pessoas que você convive têm o hábito da leitura ou não? De vez em quando. Algumas sim. Essa é uma boa pergunta também. É. A leitura, ela é um abre-cabeça. Ela ajuda muito a abrir cabeça, ela expande. Ela não só influi e facilita a memória, né? Manter a memória, porque o cérebro precisa ser usado, precisa ser perdido se ele não é usado. Então temos que usá-lo para manter, né, uma faixa etária maior e a leitura favorece muito. Aí nesse caso, mais do que a tecnologia. Então, assim, fatores que estariam atrapalhando a convivência, de um modo geral, é quando eu me escondo, né? Escondo de mim mesma, e quando eu fujo de relações mais sinceras e autênticas. Então, de repente, se vocês não
não trabalhando esses pontos, esses aspectos, afeta o convívio e a evolução, né? Porque não fica claro, não fica compreensivo e a gente naturalmente reage, se incomoda, reage, é natural. Porque a gente não sabe por quê, não entende? A gente começa a compreender as causas, por que é, por que a gente se sente assim. A gente se mantém em equilíbrio, o equilíbrio ajuda muito. Mas não se pode esconder, então. Para finalizar o nosso tema de convívio, eu trouxe algumas dicas para nós convivermos melhor. Muito bem. Então, assim, como foi baseado no livro da autoconsciência, que é para terceira e quarta idades, uma dica seria interagir com jovens, né? Para os gerontes. Interagir com os jovens sempre vai favorecer a convivência. Se esforçar para descobrir por que tem determinadas dificuldades de convivência, né? Isso vale para todos nós, né? Se esforçar para descobrir por que essa dificuldade que eu tenho, essa não aceitação, ela me incomoda tanto, né? Isso é importante. Não aceitação de quê? De determinadas dificuldades que eu tenha de convivência. Outra dica, então, cultivar amizades que valorizem o companheirismo, a assistência e o desenvolvimento de relações mais fraternas, favorece a convivência. A prática de atividades físicas também vai facilitar, né? O estudo, viajar e a autopesquisa, se autoconhecer é fundamental para, né, eu reconhecer em mim, não transferir no outro, né? Eu me descobrir, eu me conhecer para justamente não estar fazendo essa transferência de sentimentos, A gente quer tirar de dentro o que está incomodando, nega ou passa para o outro. É um processo natural, as pessoas fazem isso, né? Transferir e passar para o outro que é meu, né? E negar é não querer aceitar, entender, porque fica amargo, fica a dor, fica uma série de coisas dentro de nós, né? Então a gente tem a tendência a fazer isso. Na verdade, esse autoconhecimento, essa autopesquisa não precisa ter nenhuma dor, nenhum sofrimento. Só vai fazendo, usando suas qualidades e vai caminhando com uma certa tranquilidade. Foi uma experiência bem rica também, fiquei bem contente com o resultado. Espero que vocês tenham gostado, se tiverem alguma dúvida. Eu acho que Acho que a tua apresentação foi muito boa, interessante. O senhor gostou? Está muito bem. Também gostei, a professora vai indo bem, né? vai bem.